Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Joyce, psicóloga e filósofa e mulher com deficiência. Trabalho com terapia online, terapia de casal e terapia de grupo também. O meu WhatsApp para contato é o 35 988 51 7808, tá bem? Hoje eu queria conversar um pouco com vocês, assim, eu tô fazendo alguns relatos, porque eu acho que podem servir de referência, nem que seja do tipo, cara, isso aqui eu nunca faria, mas eu acho importante a gente trazer isso, algumas pessoas têm perguntado. Então eu queria conversar hoje sobre como eu perdi minha autoestima e como eu recuperei minha autoestima. É claro que esse é um relato pessoal, não é um relato professoral, mas eu acho interessante a gente ter conhecimento dessas coisas para ter até referência. E eu também acho muito importante também a gente ter o conhecimento dessas coisas até para iniciar debates, tá bom? Então o que se segue não objetiva ser uma verdade absoluta e não objetiva de modo algum esgotar o assunto. Entretanto, eu penso que se a autoestima é uma coisa importante para todo mundo, para as pessoas com deficiência visual é ainda mais importante. Porque quando você está dentro de uma posição de diversidade minoritária, a gente vai ter um monte de estigma e quer queira, quer não, seja de propósito, seja por despreparo, a gente vai ser muito posto para baixo. Não é vitimismo, é um fato. Então, como a gente lidar com isso de forma equilibrada e sem se sabotar e sem destruir o nosso vínculo e sem nos tornarmos nem nos submetermos a relacionamentos tóxicos, acredito que seja uma questão bastante válida da gente colocar. Então, eu queria contar para vocês que durante a minha infância eu tive referências assim muito bacanas, né? Porque o que eu ouvia era assim, tu pode fazer muita coisa, né? Quando a gente pensa em família de pessoa com deficiência, normalmente a gente tem dois extremos. Ou, nossa, tu não enxerga, tu precisa fazer muito, tu precisa dar conta de tudo, porque você vai ter que fazer 10 vezes mais para ser reconhecido 2 vezes menos. É exatamente isso. Ou você escuta, nossa, você não pode fazer nada, você precisa ficar quieta, você precisa considerar e aceitar a sua condição de dependência e subalternidade e, portanto, menos relevância enquanto ser humano. E eu vivi os dois contextos. Quando eu era pequena, eu era muito estimulada a fazer todas as coisas que todas as pessoas faziam, porque era entendido que, por eu ter deficiência, eu tinha que ser muito forte, eu tinha que experimentar todas as coisas, e eu tinha que ser muito capaz. Né? E isso, muitas vezes, também tinha muito desmerecimento também. Né? Que mais? Eu sofria muito ataque ao meu corpo, ao meu peso, ao meu cabelo, a minha forma de ser e estar no mundo, sabe? Então eu me sentia vítima de um massacre sistemático. Isso foi muito violento para mim, muito. Normalmente eu fingia que eu não ouvia, normalmente eu ria, normalmente eu baixava a cabeça, mas eu noto que com o tempo eu fui me encolhendo. Quando eu lembro de mim, ali 10, 11 anos, eu tô quase sempre com a cabeça baixa e eu tô quase sempre tentando me proteger do mundo. Eu lembro que na época eu usava um cabelo bem grande assim e eu deixava o cabelo de propósito cair na frente do meu rosto, porque eu pensava que se eu fosse vista, eu ia ser massacrada, sabe? E eu também era muito criticada porque eu não me cuidava. Então, ninguém entendia que o fato de eu não me cuidar era efeito do como eu era tratada, não era uma causa minha. Então eu ouvia que eu era relapsa, que eu era relaxada, que eu era preguiçosa, que eu não me cuidava, né? E eu era muito, muito criticada. Eu lembro que uma vez eu tinha, sei lá, 15 anos, eu acho, e uma vizinha passou a mão no meu ombro assim, e falou, nossa, que pele horrorosa, precisa hidratar essa pele. E esse comportamento que as pessoas de fora repetiam, na verdade, vinham de muito perto também, né? Havia uma imitação desse comportamento. Então, assim, embora eu me esforçasse muito, especialmente no aspecto da escola, que era uma coisa que consumia todo o meu tempo, eu era tida como uma pessoa relapsa, uma pessoa largada, e isso me doía muito. E eu fui entrando nesse lugar de inferioridade, nesse lugar de feiura, nesse lugar de vergonha,
nesse lugar de entender que eu inteira era inadequada, que meus comportamentos eram inadequados, que eu tinha um corpo inadequado, que eu tinha uma existência inadequada. Não porque eu era cega, entendam por favor, mas porque basicamente eu era eu. Eu não conseguia associar, cara, tu é assim porque tu não enxerga. Não, eu entendia que eu era assim porque eu era assim. O fato de não enxergar não entrava na equação, né? E eu basicamente ignorava e me isolava. Então, quando eu lembro de mim, assim, muitas vezes eu tô dentro do quarto, às vezes eu tô sentada no chão, às vezes quando eu era muito pequena, eu tava brincando com boneca, tava brincando com frasco de vidro, tava recortando papel, tava tentando desenhar, tava tentando escrever num caderno as letrinhas, sabe? Mas ao mesmo tempo, as pessoas me importavam, eu me importava com as pessoas, então, mesmo com tudo isso, eu tinha amigos, fora daqueles espaços, né? E eu acho que esses amigos e amigas, de certo modo, provinham um equilíbrio. Eu era boa de ouvir as pessoas, eu era boa em não contar para as pessoas o que acontecia com elas, né, para os outros o que acontecia com elas. Eu era uma pessoa afetivamente disponível para os outros, e eu acho que isso, de certa forma, foi angariando relacionamentos saudáveis para mim, o que me preservou um pouco. 10:35. Espaço livre 2300. Gravação para botão. Pausar botão. Enquanto isso eu estudava, e estudava muito, 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 muito. Estudar era coisa saudável. Era coisa que me fazia receber um mínimo de admiração, de respeito e de afirmação onde quer que eu estivesse. Para botão. Pausar botão. Então eu entendia que estudar e frequentar o ambiente religioso eram as coisas que davam certo para mim. Então eu super fazia isso. Apesar de tudo, eu considero que foi uma fase em que eu tive amor, em que eu tive relacionamentos saudáveis, mas o aspecto negativo era muito, muito intenso e causou danos reais na minha autoestima, né? Eu me achava uma pessoa ruim. E por me achar uma pessoa ruim, uma pessoa inadequada, uma pessoa não boa, uma pessoa indigna, uma pessoa feia, uma pessoa ridícula, uma pessoa desajeitada, uma pessoa de certo modo desprezível, uma pessoa destrutiva, eu aceitava qualquer um que se aproximasse de mim. Porque se você se aproximasse de mim, você estava sendo uma pessoa maravilhosa, sabe? Tu estava te aproximando de mim. Tu era um santo, uma santa, porque tu estava se aproximando de uma pessoa tóxica, de uma pessoa imprestável, de uma pessoa, assim, desprezível. Isso era muito forte. Então, por uma parte foi bom, porque eu fiz ótimos amigos naquela época, mas por outra parte, por anos e anos e anos, eu fui um imã de relacionamentos complicados, porque eu não tinha filtro. Todo mundo que se aproximava de mim, eu recebia com braços abertos. Eu não conseguia filtrar quanto que eu compartilhava e eu não sabia me proteger, porque eu pensava que todo mundo que estava perto de mim era uma pessoa muito boa porque estava perto de uma pessoa horrível. Vocês entendem a bagunça que era na minha cabeça? E aí eu basicamente aceitava tudo de qualquer jeito e baixava a cabeça e era uma bagunça. Mas mesmo assim eu consegui ter bastantes histórias legais, né? E depois veio a questão dos estudos. Eu tinha contado que os estudos era a forma que eu encontrei de sobreviver e de ter algum senso de autorrealização e pertencimento. É verdade. Por outro lado, estudar era muito difícil. Então você pensa que essas coisas aconteceram na década de 90, começo da década de 2000. A gente não tinha computador, a gente não tinha notebook na mão de todo mundo, a gente não tinha internet. A maior parte do material que eu precisava consumir, uma parte era datilografada lá no Instituto de Cegos, eu repito, datilografada, não impressa. Outra parte grande era datilografada por mim. Então eu assistia às aulas, depois eu precisava fazer os deveres no Instituto de Cegos, depois, muitas vezes, eu voltava para casa e copiava o resto da matéria. Isso fazia com que muitas vezes eu não tivesse quem me ditasse a matéria, então eu saía pedindo para as pessoas me ditar a matéria. Tinha época que eu batia na porta de vizinho pedindo para ditar a matéria para mim, porque era uma situação assim que eu precisava muito daquilo. E eu acho que muitas pessoas gostavam de mim, tipo, a menina cega que realmente é esforçada e realmente quer alguma coisa da vida e tal. E acho que foi a partir daí também que eu construí muitos relacionamentos saudáveis. Eu tive muita gente que, na real, se oferecia para ler para mim de graça. Era assim, um negócio muito doido, muito bacana.
E eu ficava muito grata, muito, muito grata. Eu acho que isso, de certo modo, foi funcionando como cura para mim. Depois de um tempo eu mudei de contexto de vida e fui parar em uma realidade em que se entendia que por não enxergar, eu devia ficar quieta. Eu não devia sair de casa, eu não devia me relacionar muito com outras pessoas para não chamar atenção e eu devia aceitar a minha condição. E isso foi muito complicado, hoje eu entendo porque me roubou uma das ferramentas de cura que eu tinha construído, que era me conectar com as pessoas, né? Então eu fui ficando cada vez mais isolada e basicamente só submetida aos relacionamentos tóxicos, que eram vários na época, né? Eu não conseguia dizer não, eu não conseguia filtrar muita coisa. Hoje eu percebo que o que havia em mim não era maldade, simplesmente, né? Era imaturidade e muita falta de proteção. Quando que isso mudou? Eu acho que eu tive alguns pontos de virada, né? Eu cheguei a um ponto de planejar suicídio, está um passo de cometer, e depois eu decidi, nessa hora, não fazer isso. Né? Aconteceu um fato, eu decidi não fazer. Mas na minha cabeça, eu morri naquele momento, e eu renasci de novo, sabe? E aí eu comecei a fazer terapia, e fazendo terapia eu comecei a entender que eu precisava me apossar da minha história. Não adiantava só engolir, superar e ficar em pé. Eu precisava ser capaz de aprender com as coisas e de usar o que deu de certo e o que deu de errado para fazer escolhas importantes para mim. Não foi um caminho fácil, foi um caminho muito difícil e ainda aí eu tinha muita raiva do meu corpo. Porque, lembra? Eu tinha aprendido que eu era feia, que meu cabelo era horrível, que eu era inadequada e lá. Então, devido a isso, eu tive uma guerra de décadas contra o meu cabelo, de fazer alisamento, de fazer escova progressiva, escova sei lá das quantas, e aquilo era muito importante para mim, porque eu tinha muita vergonha. Eu também tive contato com capacitismo, porque como não era uma questão para minha família de origem, normalmente não era uma questão para eles, né? Eles me blindavam um pouco disso. Então eu percebi que onde quer que eu entrasse, eu sempre estava perdendo. E uma das formas de tentar equilibrar o jogo era utilizando o meu corpo. E aí foi bacana porque eu comecei a tentar entender linguagem corporal, o que a gente comunica com os nossos gestos. Tentei entender um pouco de moda, né, design de moda, moda e psicologia. Né, eu queria muito aprender essas relações entre o nosso corpo e a mensagem que a gente passa. E foi a partir daí que eu fui me sentindo mais forte, que eu fui começando a fazer as pazes com a minha história. Depois teve também, além da terapia, da questão da moda, né? Eu também comecei a conversar muito com outras pessoas, que era algo que eu sempre fiz, mas com o tempo, com a maturidade, eu consegui realmente, sei lá, sabe, aprender a ouvir os outros. Eu acho que a maternidade foi um salto quântico nessas questões, né? Porque eu aprendi a ouvir meus filhos, eu aprendi a acolher meus filhos, e com esse relacionamento saudável e de certo modo vertical, né? Porque o pai e a mãe estão numa posição de responsabilidade, de certo modo de hierarquia, né, em relação aos filhos. Então eu aprendi a dizer não, né? Foi aprender a falar com meus filhos, que eu aprendi a dizer não para meus filhos, que eu aprendi a dizer não para mim mesmo, dizer não para as pessoas. Foi ensinando meus filhos a se valorizarem, que eu aprendi que eu também podia me valorizar. E eu falava, pera lá, se eles merecem isso, por que eu não mereço? Se eles podem isso, por que eu não posso? Então, educar as crianças, né, as decisões que eu comecei a tomar para a educação deles, me faziam muito bem. Eu pensava, peraí, por que não para mim também? Né? E foi assim muito bacana, porque a gente foi construindo com os anos um ambiente de muita compaixão, de muito respeito e de muita sinceridade, sabe? Eu sou muito, muito grata por essa oportunidade que a vida ofereceu. Além disso, eu acho que fortaleceu muito a minha autoestima, um desenvolvimento de uma espiritualidade mais robusta, né? Não apenas baseada em crenças, mas também em sentimentos. O desenvolvimento de um relacionamento com Deus me ajudou muito. Muito, 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 muito. Também eu comecei a ter abertura para entender questões minoritárias que eram diferentes da minha. Então eu pensava, eu tô aqui numa situação complicada porque eu sou cega, eu tô sujeita ao preconceito, isso me dói muito, isso me machuca. Mas e as outras pessoas que estão sujeitas a preconceitos históricos, culturais? O que essas pessoas estão fazendo? O que essas pessoas estão sofrendo? Como essas pessoas estão se organizando? E aí eu comecei realmente a me interessar
pelas questões LGBTQIAP+, pelas questões de raça e pelas questões referentes a gênero mesmo, masculino, feminino, cis. E aí eu comecei a entender que os pensamentos, reflexões e processos dessas pessoas também serviam para mim. O aspecto da emancipação emocional, né? Você conseguir libertar suas emoções dos grilhões. O aspecto de colocar a pessoa na frente do estigma também foi um aspecto de grande libertação para mim. Libertação, né? E aí, a partir disso, eu comecei também a entrar em contato com a filosofia. Antes eu achava a filosofia somente uma coisa bem legal, bem bacana, mas eu não tinha essa intimidade com a filosofia, de entender o que é o homem para cada corrente filosófica, as lentes que a filosofia nos empresta para conseguir enxergar o mundo, para conseguir enxergar a gente, sabe, para conseguir enxergar a gente nos mais diferentes contextos. Então a filosofia, ela entrou na minha vida como uma ferramenta para que eu conseguisse interpretar o caos que me rodeava, entender o que em mim acontecia também com outras pessoas e como que isso acontecia, por que isso acontecia, né? Aspectos históricos, sociológicos, antropológicos, A psicologia também me acolheu mais ou menos nessa época, porque eu estava, de novo, com crianças, né? E eu percebia que eu tinha muita dificuldade, tanto de me vincular a eles, por causa da deficiência visual. Isso eu explico em outro vídeo, porque é um assunto muito grande. E eu também tinha dificuldade de dar para eles uma educação equilibrada, tendo tido eu um começo de existência tão caótico, tão caótico. E aí, eu comecei a estudar outras teorias, outros atores, psicanálise, psicologia analítica, psicologia humanista, virei fã de psicologia humanista, de fenomenologia, porque eu comecei a realmente entender o que tinha acontecido comigo, por que isso tinha acontecido comigo e como isso saía do buraco. Então, além de fazer terapia, eu comecei a estudar psicologia para buscar saídas melhores para os meus filhos. Sim, mas para buscar também uma saída melhor para mim mesma. Outro aspecto também que contribuiu muito para o meu processo de cura da autoestima, né, foi compreender melhor o aspecto feminino, né, devido a muitas coisas que me aconteceram. Eu tinha uma desconfiança muito grande de mulheres. Então eu achava que as mulheres eram mais falsas, eram mais críticas, eram mais agressivas que os homens, e elas tinham uma coisa que os homens não tinham. Na minha cabeça, elas traíam. Elas despertavam a confiança, despertavam o vínculo, e depois elas te massacravam, né? Então eu passei a ter uma esquiva muito grande por mulheres em geral. Eu só queria me envolver com homens. Então eu era uma menina casada, eu tinha um filho e estava muito apaixonada pelo meu filho, pelo meu marido, que eram homens. Tinha vários amigos do sexo masculino, sempre tive amigos do sexo masculino. E aqui eu não tô entrando em interesse romântico, tá? Mas eu tinha e mantive alguns e fui fazendo outros amigos do sexo masculino. E minha vida estava feliz desse jeito, me mantendo à distância de todas as mulheres. Até que eu engravidei de uma menina. E aí eu percebi que eu não tinha nada para dar para ela. Eu senti que eu não sabia ser mulher em muitos aspectos, porque eu tinha simplesmente sobrevivido à minha condição feminina, sabe? Que eu não tinha boas lembranças sobre ser menina, sobre arrumar o cabelo, sobre me divertir com outras meninas, sobre confiar, sobre tudo isso, sabe? E eu não tinha nada pra dar pra ela. E aí quando eu percebi que eu não tinha nada pra dar pra ela, eu não tinha nada pra dar pra mim. E a partir disso eu encontrei a cura. Nessa época eu queria muito ter um parto domiciliar. E daí eu me envolvi muito com essa questão de parto. E a partir disso eu conheci outras mulheres e profissionais que estavam focadas nisso. E eu acho que foi um processo de cura que eu experimentei, no sentido de receber o apoio de outras mulheres, no sentido de ser acolhida por outras mulheres, e também no sentido de aprender a acolher e entender outras mulheres. Então aqui eu não estou entrando nem em questão de igualdade de gênero,
eu tô entrando mesmo no aspecto da gente sentir a sororidade na gente, né? E na gente aprender a entender que toda mulher diante de nós é, de certo modo, de muitos modos, uma irmã nossa, né? Um sentimento mesmo de camaradagem, de gentileza, de boa vontade com as mulheres, de respeito, de amor, de proteção e de cura também. Isso me acompanha até hoje, na clínica, nos relacionamentos com a minha filha, com as minhas amigas. Isso me atravessou muito, essa questão feminina e esse processo de cura que foi iniciado quando eu me vi grávida de uma menina, né? E um outro processo também que me ajudou a resgatar a autoestima foi quando eu aprendi que eu podia dizer não para relacionamentos ruins, para relacionamentos que me deixavam mal, sabe? E isso me libertou muito. Eu descobri isso bem pouco tempo atrás. Foi a última descoberta que eu fiz. Realmente conseguiu cair na minha cabeça, dentro do meu emocional, que me amar não era um ato de caridade, que eu merecia ser amada, eu merecia respeito, eu merecia ser entendida como um ser humano viável, sabe? Não como uma pessoa que está às margens da vida, recolhendo as migalhas que as pessoas deixavam cair de suas mesas fartas. Então, assim, foi muito forte para mim começar a recuperar a minha autoestima e começar a me posicionar diante da vida como alguém que, imperfeito, sim, em processo, sim, mas alguém que merece o mesmo respeito que as pessoas mais legais do mundo. Alguém que tem, sim, deveres perante a vida, perante a sociedade, de crescer, contribuir e ampliar e cuidar, mas alguém também que tem direito de ser amada, de cometer erros, de aprender com os próprios erros, sabe? E isso me libertou muito. Hoje eu me entendo como uma pessoa em processo, mas me entendo como uma pessoa muito mais saudável emocionalmente. Curada? Não, em processo. E eu tento falar sobre isso, sabe? Não como de eu vou te revelar os segredos. Para, isso pra mim não faz sentido, desculpa. Eu gosto de falar de um ser humano para outro. É assim que eu faço na minha clínica, é assim que eu faço com os meus vínculos, é assim que eu faço até aqui no canal do YouTube. De ser de um ser humano para outro, de ser inteira, autêntica, de abraçar, de me mostrar, mas sem me expor, de não negar a minha história, mas também não ser escravizada por ela. E eu tô aprendendo tudo isso. Foi um caminho de muita dor. Hoje eu entendo que eu passei por coisas que nenhuma menina deve passar. Hoje eu entendo que muitas dessas coisas que eu passei não eram necessárias, sabe? Eu não precisava, eu não merecia. Isso não me dá um sentimento de revolta, de nada disso não. Isso me torna simplesmente uma pessoa mais conectada ao que machuca, né? E também ao que cura. E eu acho que isso me norteia muito, né? Nas relações e em todos os outros papéis que eu possa ter. É isso. E eu acho bacana a gente comentar abertamente sobre como uma autoestima pode ser destruída e pode ser reconstruída. Porque quando a gente tá embaixo, parece que a gente nunca mais vai subir, sabe? E não é verdade. É um processo que costuma ser muito longo. Mas, nossa, gente, como vale a pena. 53. Tipo 22, 223, 58. OF botão. 0.0DB botão. 128 MP3 botão. Configuração botão. IQMP3 lista botão. Espaço livre 2 gravação atual. 20 botão.